me trazem, não a tribuna, mas ocupando aqui o meu lugar, gostaria hoje aqui de fazer um apelo. Na verdade, que no dia a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, das 8 às 17 horas, a campanha de vacinação contra o HPV. Essa campanha é para meninas de 11 a 13 anos, estará disponível em todas as unidades de saúde, também no APAI, Praça Antônio Carlos e Praça de São Benedito. A dose dessa vacina ajuda a proteger o colo do útero. Esse colo do útero, esse câncer de colo do útero causado por esse vírus, mata mais do que o câncer. Em 2011, 5.160 mulheres morreram em decorrência dessa doença. É o terceiro câncer mais comum entre as brasileiras, atrás de tumores de mama e de colo retal, segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. 290 milhões de mulheres no mundo têm o HPV. A vacinação contra o HPV é uma precaução do câncer de colo de útero. Ela deve ser recomendada como medida preventiva. Na verdade, essa é a primeira dose, um total de 3. E as garotas que completarem 11 anos no decorrer deste ano deverão procurar a unidade básica de saúde mais próxima para se vacinar. E maiores informações na Secretaria de Saúde. Outro assunto, senhor presidente, é em relação às lixeiras que foram instaladas na praça. Na verdade, são 30 lixeiras que foram instaladas, isso é uma parceria público-privada. Elas ficaram, quem pôde observar lá na praça, ficaram muito bonitinhas, mas cabe a nós aqui também fazer uma campanha nesse sentido, que a população faça sua parte também de conservar e também denunciar a questão do vandalismo. Porque não adianta instalar, ficar bonitinho e depois o pessoal vai e depreda. Então, as pessoas que verem algum ato de vandalismo, que denunciem. E também que essas lixeiras se estendam para a cidade inteira. Isso é uma campanha bonito de ver, é uma cidade limpa, é uma cidade feliz, na verdade. Então nós temos também que fazer nossa parte, divulgar e parabenizar o Executivo por essa parceria. Na questão também de meio ambiente e limpeza, eu tive uma denúncia essa semana, senhor presidente. Eu acho que ali no Jardim, aquele serviço de tapa-buracos foi um serviço tão reivindicado por todos os vereadores falando e pedindo a questão do tapa-buraco. E eu tive uma denúncia essa semana que tem vários caminhões de areia de uma determinada empresa que eles estão passando acima do peso nas ruas que acabaram de asfaltar. Então, eu acho que essa empresa, na verdade, é uma questão até já foi até falado isso aqui na tribuna, por alguns vereadores. Mas fica difícil, a população pede tapa-buraco, o município vai lá, tampa, e daqui um tempo o buraco se abre de novo devido à questão desses caminhões pesados que estão trafegando por lá. Ó, na minha opinião, eu acho que a questão, nada contra empresas que trabalham com essa questão da areia, desde que tem licença ambiental. Mas eu acho que esse depósito de areia tinha que ficar fora da cidade. Pois não. Pois não. A reforçar esse pronunciamento seu, eu estive lá no Jardim, onde passa esse caminhão carregado de areia, e tive uma sugestão de alguns moradores, um amigo meu que mora lá, falando, ó, o caminhão está passando com o peso acima do permitido, mas você que é vereador, já fazer um requerimento, pedir para essa empresa conservar. Ela estragou, ela pode passar aqui. Ela estragou o peso do buraco,
ela tem e é muito por conta dela. Então, é fazer esse apelo para essa empresa. Ela está passando lá, os moradores não têm importância passar, mas começou a estragar o asfalto para ela conservar. Então, eu acho que é uma sugestão bem igual o Davi Borghetti, bem louvável. Né? Então, é isso que eu queria reforçar. Muito prudente seu comentário, vereador. Só que eu acredito assim, que existe no município um código de posturas. E ele fala sobre a questão dos areeiros. E essa questão é para ser fiscalizada. Então, cabe ao município a fiscalização. E eu, particularmente, eu sou contra a questão dos areeiros dentro do município. Vereador, Pois não. eu já questionei isso também e eu concordo. Não adianta nada asfaltar, tapar buraco, se não resolver essa situação do caminhão de areia. Eles passam dentro do nosso bairro, eu moro lá, e acabam com o nosso asfalto. Então já tem requerimento prefeitura, que eu estou esperando tomar uma atitude, porque do jeito que está não pode ficar mesmo não. Apoie o requerimento e gostaria de participar com você e assinar esse requerimento da prefeitura. Eu te agradeço, Marcelo, pelo apoio. Eu acho que nós temos que defender a população. Né? Nós estamos ali, nós estamos vendo que o serviço foi pedido há muito tempo que aquele bairro estava precisando do tapa-buracos, não só aquele bairro, os demais bairros também, mas aquele especial. E lá está passando muito caminhão de areia. Então nós temos que colocar fiscalização e fazer cumprir o código de posturas. Meu último assunto, senhor presidente, é um convite que eu fiquei sabendo hoje. Esse convite é para os professores. O CBT, o ITEC, está oferecendo cursos gratuitos de capacitação de professores nas áreas de informática, tecnológicas da informação e comunicação da prática docente. Os cursos serão oferecidos na modalidade de distância, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. A inscrição será realizada unicamente no site da UITEC e será validada mediante a entrega da cópia da carteira de identidade na unidade UITEC. A inscrição pelo site, eu vou até divulgar aqui, mas vai estar disponível no portal do município, www.uitec.mg.gov.br. A inscrição será feita do dia 24 ao 28 de fevereiro. Maiores informações pelo telefone 2727. Então, eu acho importante esses cursos de capacitação, principalmente na área dos professores, e o município está implantando esse UITEC. Isso é muito importante. Por hoje é só, o tempo está acabando. Gostaria de agradecer. Muito obrigada.